Em pronunciamento por meio de suas redes sociais, o senador Marcos Rogério qualificou como um vexame o movimento das esquerdas realizado neste sábado contra o presidente Jair Bolsonaro. Ademais, o parlamentar esmiuçou o caráter demagógico e desprovido de fundamentos dos pedidos de impeachment do presidente e das alianças de ocasião destinadas a derrotar Bolsonaro em 2022. Marcos Rogério encetou Movimento Vermelho e Brasil Verde-Amarelo. Há toda uma movimentação política em curso para a apresentação de pré-candidaturas e a mobilização de forças partidárias para testar essas candidaturas e, ao mesmo tempo, tentar enfraquecer politicamente o presidente Jair Bolsonaro. Neste contexto, o senador apontou o caráter artificial do movimento, bem como a baixa adesão popular. Eram manifestações esperadas. Pode ser chamado de movimento Todos contra Bolsonaro. O que vi foram partidos constrangidos por estarem em um movimento tão eclético se auto-justificando. União com vistas às eleições de 2022. Não vi engajamento popular. Entre as pautas principais, impeachment do presidente Jair Bolsonaro e protestos contra a alta de preços. Sobre o impeachment do presidente, não há crime de responsabilidade a justificar o processo de impeachment e a oposição sabe disso. Nesta atuada, o congressista voltou a proferir severas críticas contra a CPI da pandemia, também conhecida como CPI do Circo, CPI da Cortina de Fumaça e Tribunal de Renan Calheiros. A oposição faz um movimento para desgastar o governo. O que suscita no âmbito da CPI da pandemia não tem a mínima sustentação. Tudo que apresentaram como supostas práticas de irregularidades terminaram em nada. Acusações falsas, precipitações, vexames. É isso que vemos no dia a dia. O parlamentar advertiu também para a hipertrofia de poderes do STF. Qual é o ato do presidente Jair Bolsonaro contra a democracia? Nenhum, pelo contrário. Apesar de estar em curso no país uma clara superposição de poderes, com o Supremo se agigantando frente ao Executivo e ao Legislativo, o presidente da República teve um gesto de humildade, de estender a mão para dialogar, buscar a pacificação. A democracia precisa que os poderes funcionem dentro de suas competências constitucionais e não o contrário. Não há, da parte do presidente Jair Bolsonaro, nenhum gesto contrário a isso. Outro sim, o senador assestou as distorções nas acusações contra o governo Bolsonaro, como o apontamento de escândalos de corrupção em processos de aquisição de vacinas que não foram concluídos e em que nem mesmo 1 centavo foi pago, retrucou defensores da esquerda totalitária e da Venezuela, ressaltou as fragilidades das alianças firmadas com o intuito de combater o governo Bolsonaro e criticou a cobertura da velha imprensa a respeito de manifestações de esquerda. Consoante o parlamentar, quando se compara as manifestações deste sábado com o 7 de setembro, consubstancia-se um vexame. As manifestações promovidas por partidos de esquerda, sindicatos e coletivos, divulgadas pela velha imprensa e por sites e canais de internet, não estão sujeitas a qualquer investigação sobre seu financiamento ou qualquer questionamento sobre se as ideias que defendem seriam democráticas ou antidemocráticas, mesmo quando há cartazes pedindo ditadura, quando há depredação de patrimônio público e privado ou agressões a políticos convidados a participar, nada disso é considerado um ato antidemocrático. Para um grupo de pessoas, no entanto, as garantias constitucionais, assim como os direitos reconhecidos em tratados internacionais, estão suspensas. Pessoas que defendam valores conservadores ou apoiem o presidente Jair Bolsonaro são incluídas em inquéritos secretos, perseguidas, presas, censuradas ou têm seus bens confiscados. Este tipo de separação de pessoas, marcando grupos e retirando direitos, já foi observado muitas vezes na história. Nunca em democracias. A renda da folha política está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, com respaldo e apoio de Luiz Roberto Barroso, ministro do STF e presidente do TSE. A decisão confisca, de forma indiscriminada,
todas as receitas advindas do YouTube, indicando claramente que a intenção não é a de excluir conteúdos específicos, mas sim de calar o canal e eliminar a empresa. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a evitar que o jornal seja fechado, doe por meio do Pix, cujo QR Code está visível na tela, ou por meio do código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há quase 10 anos, a Folha Política vem mostrando a realidade da política brasileira e quebrando barreiras do monopólio da informação. Com a sua ajuda, poderá se manter firme e continuar a exercer o seu trabalho. Pix, ajude@folhapolitica.org. Assista. Olá pessoal, muita gente me questionando sobre as manifestações que aconteceram ontem no território nacional. Bom, eram manifestações esperadas, pode ser chamado de movimento Todos contra Bolsonaro, não importam as ideologias. O que vi foram partidos claramente constrangidos de estarem em um movimento tão eclético, né, se auto-justificando, um ato de desespero, a união das forças políticas de oposição com vistas às eleições de 22. Entidades sindicais, partidos, não há engajamento popular, não vi engajamento popular. E entre as pautas principais, o impeachment do presidente da República, defesa da democracia, críticas à gestão do governo federal no enfrentamento à pandemia da Covid-19 e protestos contra a alta de preços, miséria e fome. Bem, o que dizer em relação a essas pautas? Sobre o impeachment do presidente. Primeiro, não há crime de responsabilidade a justificar o processo de impeachment e a oposição sabe disso. Faz um movimento para desgastar o governo. O que suscita no âmbito da CPI da pandemia não tem a mínima sustentação. A CPI perdeu a razão de existir já faz muito tempo. Tudo que apresentaram como supostas práticas de irregularidades terminaram em nada. Acusações falsas, precipitações, vexames. É isso que vemos lá no dia a dia. Defesa da democracia. Qual o ato do presidente da República contra a democracia? Nenhum. Pelo contrário, apesar de estar em curso no país uma clara superposição de poderes, com o Supremo se agigantando, né, frente ao Executivo e o Legislativo, o presidente da República teve um gesto de humildade, de estender a mão novamente para dialogar, buscar a pacificação. A democracia precisa que os poderes funcionem dentro de suas competências constitucionais e não o contrário. Não há, da parte do presidente, nenhum gesto contrário a isso, absolutamente. Críticas à gestão do governo federal na condução da pandemia da Covid-19. Bom, veja, a crítica é com relação à gestão do governo federal. O governo federal foi enviar bilhões de reais para todos os estados e municípios. Esses partidos de esquerda, vários que têm pré-candidatos a presidente e que têm assento na CPI da pandemia, agem ostensivamente contra a investigação da corrupção no âmbito dos estados e municípios, né? São mais de 50 operações da Polícia Federal envolvendo estados e municípios, e eles não querem investigar. Quanto ao governo federal, o máximo que a CPI conseguiu até agora foi apurar um erro no preenchimento de um invoice, que foi corrigido logo depois, e de um processo que sequer houve compra e pagamento do produto, da vacina. Nenhum centavo de real envolvido nessa transação. E isso a CPI tinha anunciado como o maior escândalo de corrupção do governo do presidente Bolsonaro. Bom, é a oposição que disse. E é verdade, esse é o maior porque não existe qualquer outro, não há outra acusação de corrupção. O maior escândalo de corrupção do governo Bolsonaro, segundo a oposição, diz respeito a um processo de aquisição de vacina que não foi concluído, que não tem o pagamento de um centavo de real. Diferente do passado, né?
Protestos contra a atuação, a questão dos preços, miséria e fome. Bom, miséria e fome. Esses manifestantes que defendem governos totalitários de esquerda talvez estejam se referindo à Venezuela, onde estão seus amigos políticos, né? O que o governo federal fez foi o maior programa de transferência de renda da história do país, justamente para evitar miséria e fome em um momento tão crítico como foi o epicentro da pandemia. Só de auxílio emergencial foram investidos agora, em 2021, mais de 40 bilhões de reais nesses programas. Em 2020, foram quase 300 bilhões de reais repassados aos programas sociais. Mais de 35 milhões de pessoas beneficiadas. Esse é o resultado, né? Agora, o resultado do movimento, né, que tinha ali como protagonistas partidos políticos, centrais sindicais, né? As bandeiras ali não eram bandeiras verde e amarela, é bandeira vermelha, né? Um movimento vermelho com pré-candidatos de espectros diferentes, mas que tiveram ali um lapso de memória, né? Um apagão na memória e nas críticas e nas diferenças para se unirem todos contra o presidente Jair Bolsonaro. E um detalhe interessante, né? A grande mídia falando do movimento, do impacto dele, um movimento sem povo, um movimento de militantes. Não tinha povo ali, tinha militantes. Isso foi visível e com uma participação baixa, né? Mas os grandes veículos de comunicação sequer falavam em números, né? Em quantidade de pessoas na Paulista, em Brasília, nas principais capitais, não se falava. Por quê? Porque o movimento foi um movimento fraco. E, sobretudo, se comparar ao que aconteceu no dia 7 de setembro, aí realmente foi um grande vexame, com o volume de partidos que tinham ali. Aliás, tentaram até dar uma incrementada, colocando partidos que sequer estavam lá. Tinha integrantes de partidos de direita, centro-direita, mas não os partidos ali participando. Não houve ato de deliberação desses partidos para participar desses eventos, mas quiseram dar essa dimensão de que 20 partidos participando. Primeiro que não tinha 20 partidos participando, os partidos de esquerda se uniram e alguns de centro também, mas com tudo isso o movimento ainda me pareceu bastante tímido para a expectativa que eles tinham de colocar gente na rua. Não conseguiram colocar gente na rua. Aí alguém vai me dizer o seguinte: mas as pesquisas colocam Lula como preferido da população. E a população vai dizer assim: não acreditamos nessas pesquisas encomendadas e feitas por empresas. Ou seja, as pesquisas apontam para um cenário e a população diz: não acreditamos nas pesquisas. É só olhar para as ruas, para o que está acontecendo. O movimento do 7 de setembro, povo na rua, multidão na rua, sem engajamento partidário, né, sem a contratação, né, de transporte, disso ou daquilo. É o povo, pelo povo e para o povo. E agora, esse com toda a mobilização, me parecendo aí um movimento bastante fraco diante dos personagens que estavam mobilizando. Um abraço a todos, bom domingo. Boa tarde, senador. Senador, como o senhor avalia o depoimento até o momento? Olha, é um depoimento daqueles que se revela absolutamente desnecessário na CPI, exceto com relação a uma espécie de revanche, né, porque ele fez declarações que são declarações preconceituosas e que foi rebatido na CPI. Quanto aos demais conteúdos em que ele está sendo questionado, são todos conteúdos públicos. Qual a necessidade de você trazer alguém para prestar um depoimento na CPI quando aquilo que você está buscando já está tudo publicado? Sabe? O que a CPI parece que se transformou num tribunal de cerceamento da liberdade de expressão. Eu não concordo com tudo que ele disse, assim como eu não concordo com aquilo que Lula disse sobre a pandemia, com aquilo que Dória disse sobre a pandemia, e até com relação a outros do próprio governo. Tem coisas que eu concordo, tem coisas que não. Está dentro do espaço de manifestação de cada um. Agora, ali é o seguinte: quando é do lado deles, aí é liberdade de expressão. Quando é do lado do governo, não, isso aí é negacionista,
isso aí é propagador de fake news, isso aí é alguém que está estimulando a morte de pessoas. Como? Sabe, a CPI parece que, assim, eles falam de gabinete do ódio, mas o maior gabinete do ódio que nós temos é o gabinete da CPI da pandemia do Senado Federal. Eu nunca vi tantos maus tratos, tanto assassinato de reputações, tantas ofensas, tantas agressões, tanto abuso de autoridade, como eu tenho visto acontecer em todas as sessões da CPI, quando sentado ali naquela cadeira de depoente, tem alguém que é do governo ou que gosta do governo do presidente Bolsonaro. Porque quando quem está sentado ali é alguém que ataca o governo do presidente Bolsonaro, pode ser bandido que é tratado como herói. Vários passaram por ali e tiveram esse tratamento. A CPI trata bandido como herói e trata brasileiros do bem, brasileiros decentes, como o empresário Luciano Hang, como se fosse bandido. E uma CPI que não quer investigar de verdade. Repito, qual a investigação realmente que essa CPI fez em relação aos desvios bilionários de recursos da pandemia? Nada. Acusa o governo federal de corrupção. Não tem uma prova de pagamento de vantagem indevida ou pagamento ilegal para quem quer que seja. Ah, tentaram vender. Tentaram. A todo tempo, prefeituras, estados, tem lá alguém tentando vender alguma coisa. Tem gente que tenta vender terreno na lua. A questão não é tentar. A questão é, o gestor público praticou ato ilegal, deu causa ao prejuízo ao erário público, sabe? Daquilo que eles acusam o governo federal, está cheio de provas e evidências em relação aos estados e municípios, mas eles não querem investigar. Então o depoimento de hoje, respeitosamente, foi um depoimento que para mim não acrescentou nada, porque trata-se de uma pessoa que tem opiniões, manifestou essas opiniões, com as quais boa parte delas eu não concordo, mas ele está dentro do direito dele de manifestar opinião. Ah, ele não acredita na vacina. Eu vou agora obrigar a pessoa a acreditar? Eu tomei a vacina, recomendo que tome vacina, mas eu respeito alguém que não tomou e que tem seus questionamentos. O ex-presidente comemorou o fato do aparecimento, do surgimento do coronavírus e fez fala pública, mas aí a turma que comanda a CPI disse, não, aí é liberdade de expressão, aí o ex-presidente aí pode falar o que quiser, tá tudo certo. Não está certo, a opinião dele para mim é uma imbecilidade, mas ele tem o direito de dizer o que pensa, como outros também. Eu não preciso concordar. Agora, eu defendo o direito à liberdade de expressão como uma garantia da Constituição Federal. Aquilo que é crime, que passa dos limites da liberdade, está lá na lei, taxado como crime. Denuncie, enquadre e puna. Mas não dá para querer fazer da CPI um tribunal de inquisição para determinar o que é liberdade de expressão e o que não é. A CPI está se transformando no tribunal da censura. Não acho que seja esse o caminho. E com os depoimentos dessa semana, o senhor acredita que o relatório da CPI já pode ser finalizado? Essa CPI, do jeito que está sendo conduzida, não deveria nem existir. Porque ela nasceu para investigar, mas não investiga. Nasceu para apurar os fatos, buscar as evidências do que aconteceu nos estados, nos municípios, no consórcio Nordeste, no governo federal. Mas não é isso que estão fazendo. Veja, hoje o relator estava preocupado com o dinheiro que o depoente deu para a igreja, o dízimo que entregou na igreja, a oferta que deu para a missionária, mas não está preocupado com os bilhões de reais que foram desviados dos estados e dos municípios. Que CPI é essa? Então assim, eu acho que o relatório do relator, ele está apresentando todo dia. Ele não espera o final para dar o relatório dele. Todo dia ele faz uma declaração de qual é o relatório dele. Todo dia diz, você já está indiciado, você vai ser... Então,
não tem novidade no relatório do relator. Ele já disse todo dia o que ia fazer. É uma pena que a CPI não tenha se dedicado a investigar o que aconteceu nos estados e nos municípios, para a gente ter um relatório completo, com todas as informações que estão envolvidas nesse processo. O foco deles é apenas o governo federal, é apenas o presidente Bolsonaro. Veja, hoje o relator queria saber se o depoente ajudou a financiar a campanha presidencial do ano de 18, se ele ajudou a financiar a campanha do presidente Bolsonaro. O que tem a ver com pandemia? É uma perda de tempo, desvio de finalidade. Sabe, as pessoas estão assistindo tudo isso, gastando-se o tempo das pessoas. É lamentável que o Brasil esteja assistindo uma CPI como essa, que custa dinheiro público e que não cumpre a sua finalidade. E a expectativa para a próxima semana, já temos agenda para a próxima semana? O senhor sabe? Na semana que vem, nós temos já algumas definições. O presidente Omar disse que vem representantes da VTC-Log e também da ANS. Deve ter talvez um terceiro depoimento, mas pelo menos esses dois já estão previstos para terça e quarta da semana que vem. Obrigada, senador. Obrigado a você.